Olá, aqui é o professor Samuel Vilela e vamos dar início ao nosso estudo de matrizes. O que vem ser uma matriz? Matriz na matemática vai ser uma tabela com elementos alocados em determinadas posições, que podem ser números ou letras. Então, a nossa notação de matriz vai ser uma letra maiúscula qualquer, em seguida pelo um índice n vezes m, onde que n vai ser o número de linhas e m vai ser o número de colunas. Segue aqui o nosso exemplo 1, que mostra que eu tenho uma matriz nomeada pela letra A, que possui 2 linhas e 3 colunas. E é uma tabela com alguns valores alocados. Então, aqui eu tenho as 3 colunas, que é na vertical, e 2 linhas na horizontal. Esses valores alocados em determinada posição também vai ter uma notação, que vai ser a notação da posição de um determinado elemento. Quando eu utilizar a letra minúscula, seguida da letra I, J, quer dizer que é um elemento que está na linha I e na coluna J. Então, esses números são distintos. O primeiro número é a localização da linha. O segundo número, a localização da coluna. E assim, podemos marcar a localização de um determinado elemento. Então, aqui no outro exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, 2 linhas e 2 colunas. E vamos identificar quais elementos está alocado nas determinadas posições. Então, vamos aprender a ler isso aqui. A1 é o elemento que está na linha 1 e na primeira coluna. Então, isso aqui são números separados. Lê A1, 1. O meu elemento na posição A1 é o número 1. Agora, o elemento na posição 1, 2. Linha 1, coluna 2. Então, eu vou na linha 1, coluna 2, e está o número 4. Agora, vamos mudar de linha. Eu estou na linha 2 e quero o elemento na primeira posição. Linha 2, coluna 1. Então, o número 5. E depois, A2, 2. Segunda linha, segunda coluna. Então, vai ser o elemento número 6. Então, assim que é a leitura dos elementos localizados dentro dessa tabela que nós chamamos de matriz. No nosso próximo exemplo, vamos aprender a montar uma matriz dado uma fórmula do elemento em dada posição. Então, aqui, eu tenho uma matriz A, que seu elemento A e J vai estar na matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, primeiro eu vou escrever a minha matriz com a notação A e J. Então, fica assim. A matriz A vai ser igual. Vou usar aqui um parênteses, mas pode ser também colchete, para simbolizar a minha matriz. Se eu tenho 2 linhas e 2 colunas, então eu vou ter o A1, 1, A1, 2, 2 elementos na primeira linha, que são 2 colunas, o A2, 1 e o A2, 2. Fecho. Então, aqui eu já sei que eu vou ter esses elementos. Então, para cada letra aqui, eu vou utilizar o I e o J na fórmula que me deu para adivinhar, para descobrir qual que é o valor numérico aqui. Então, calculando aqui separado. A1, 1. Então, o meu I vale 1 e o meu J vale 1. Substituindo na fórmula que me deu, então vai ficar 1 mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Vou para o próximo elemento, A1, 2. Então, substituindo o 1 no I e o 2 no J, fica 1 mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Agora, o A2, 1. 2 mais 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é igual a
9. E o A, 2, 2. Vai ser 2 mais 2 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que é 16. Então, eu, utilizando essa fórmula, identifiquei quem são os valores da minha tabela. Essa fórmula é nesse exemplo, mas eu posso ter vários tipos de fórmulas para construir vários tipos de matrizes. Então, aqui minha matriz A vai ser igual. Substituindo, vai ficar 4, 9, 9 e 16. Identifiquei os valores da minha matriz. Então, num tipo de exercício assim, primeiro eu escrevo a notação A e J, utilizo a fórmula e chego na matriz. Mais um exemplo de um tipo de exercício deste. Agora eu tenho a matriz B, então aqui dentro o elemento é B e J. Numa matriz que tem 3 linhas e uma coluna, e vai me dar uma fórmula aqui para determinar essas posições. Então, primeiro escrevendo a notação de B em função de B e J. Então, B vai ser igual, tenho 3 linhas e uma coluna, então vou ter o B1, 1, não tem outra coluna, então já vou para a próxima linha, B2, 1 e B3, 1. Fecho aqui a minha matriz. E agora eu vou calcular cada elemento aqui, segundo a minha fórmula. Essa fórmula ela me dá duas opções. O meu elemento vai valer 2 se meu I for igual ao J. Então, vamos lá. B e J dado por 1 e 1. Como o I é igual ao J, não tem conta, já vai ser o valor 2. Agora, B2, 1. Como o meu I vale 2 e o meu J vale 1, então eles são diferentes. Então, eu faço uma soma. 2 mais 1 igual a 3. E, por último, 3 e 1 são diferentes também. Então, eu somo. 3 mais 1 igual a 4. Então, achei os 3 elementos da minha matriz. Então, como resultado, eu tenho que minha matriz vai ser igual a 2, 3, 4. E aí concluímos a nossa primeira aula de matrizes, entendendo que matriz é uma tabela, que pode ser dado em algum exercício uma fórmula de recorrência para determinar as posições em função da notação IJ.